Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, essa paz que vive e reina para todos sempre. Quero falar sobre a nova ordem mundial. Sabemos que o coronavírus aí foi uma nova ordem mundial, né? Que deu o decreto para fechar todas as lojas, igrejas, fechou tudo fechou. Parou o comércio, parou o trabalho, parou tudo, né? Não deixa de ser uma nova ordem mundial, porque quando é uma ordem estadual é só para o estado, quando é municipal é só para o município. Se vem uma ordem para cá, para São Paulo, é estadual. Se veio para Campinas, é para o município. É para uma cidade, né? Um local com município. Então, tem a ordem estadual, tem a ordem municipal e tem a ordem mundial. A ordem mundial é que abrange todo o planeta Terra, todas as capitais, todos os países, todos os estados, né? O coronavírus foi uma ordem mundial que abrangeu todo o mundo, todos os continentes, a Europa, a América, enfim. Então, foi uma nova ordem mundial, foi uma ordem mundial. Então, para dar o anticristo dar uma nova ordem mundial, não terá tanta dificuldades assim, porque isso daí foi um teste, né? Que todo mundo obedeceu, as igrejas obedeceram, fechou, as lojas obedeceram, fechou, comércio, tudo fechou, as empresas tiveram que acatar também, né, a nova ordem e fechou também. As pessoas na rua também tinham que ficar em casa. Quem fosse pego na rua fazendo aglomeração pagava multa, 300, 500 reais. E, inclusive, vários estabelecimentos foi pego em flagrante e foi multado. Inclusive, até artistas, jogadores famosos de futebol também foram pegos em casas noturnas e foram multados. Receberam multa, receberam advertência nos seus clubes de futebol, enfim. Quem era artista pegou a advertência também da emissora, a qual ele é funcionário. Os jogadores também dos clubes que foram encontrados em casa noturna foram punidos também nos seus clubes. Então, foi uma ordem mundial. Todo mundo tinha que obedecer. Todo mundo obedeceu. Todas as igrejas, até as igrejas evangélicas, não teve resistência, todos obedeceram, ficou fechada. Até hoje só entra com máscara, álcool e gel, enfim, todos obedeceram, todos os países. Então foi uma ordem mundial, porque abrangeu todo mundo. E a gente bem sabe que essa ordem aí, né, que ocorreu, foi uma ordem mundial. E o anticristo, né? A Bíblia fala do Apocalipse 6:8 do cavalo amarelo, que vem com o anticristo. E vários cavalos trazendo, cada um trazendo um tipo de praga. E o cavalo amarelo, eu acho que ele é o pior, porque ele vem trazendo a morte. E o inferno vem seguindo ele também. Nada é mais temido na vida de um homem, de uma mulher, do que a morte. E o cavalo amarelo vem trazendo a morte. E vem o inferno também junto. Então esse coronavírus aí, vários passavam, era de 4, 5 carro, ambulância, levando os defuntos, levando pessoas mortas, decorrente do vírus. Aqui mesmo em São Paulo passavam várias ambulâncias, vários funerais de vários hospitais, os hospitais todos carregados, enfim, todo mundo ficou carregado nos hospitais aqui no Brasil, e pessoas mortas, e outras com vírus já quase morrendo, enfim, e outras para morrer no dia seguinte. Então, isso não deixa de ser o cavalo amarelo, porque morreu muita gente e está morrendo até hoje.
Então, mas o que chama a atenção é que todos obedeceram. Então é uma ordem mundial. Nós sabemos que as empresas têm CNPJ, até as igrejas têm CNPJ. Não passa de ser uma empresa, ou de forma indireta ou de forma direta. Porque tem CNPJ, tem funcionários que trabalham carteira assinada, que recebem os seus direitos trabalhistas, como FGTS, seguro-desemprego, férias, enfim. Então não deixa de ser uma empresa, porque tem CNPJ, tem funcionários, tem pessoas da limpeza, e quando elas saem, elas recebem os seus direitos, tem também a parte administrativa, tem advogado, tem secretária, enfim, tem várias pessoas que trabalham ali na parte externa da igreja. Tem muitas pessoas que são salariadas, são carteira assinada, vários pastores que dirigem igrejas também, obreiros trabalham de carteiras assinadas, pessoas que trabalham de segurança, vigilante, empresas de vigilância, de seguranças, carteira assinada também. Todos eles, quando estão doentes, vão procurar o INSS, que faz parte do governo. Então todos estão ligados do governo, de forma indireta ou de forma indireta. Então qualquer ordem que vem do governo, as empresas têm que cumprir, inclusive as igrejas, que também não deixa de ser uma empresa. Então tem que cumprir, porque tem funcionários, tem que parar, todo mundo tem que parar, os funcionários têm que parar, não podem trabalhar, que nem a ordem do coronavírus, os funcionários não podiam trabalhar. Então é uma ordem que abrange todas as classes trabalhistas. Então, a partir do momento que você é salariado pela igreja, você é um funcionário, você é um trabalhador, você está ali cumprindo a sua função, a sua profissão, seja qual for ela. Em várias as áreas, desde o ajudante até o funcionário de limpeza, de menos grau, mas você ali, de forma indireta ou indireta, você é um funcionário daquela instituição, daquela igreja. Então, quando vem uma ordem dessa, uma ordem mundial, você tem que obedecer, porque você é funcionário da instituição, da empresa. Então, você, quer dizer, se você não obedece, você é mandado embora. Isso é em todas as áreas, todas as profissões, as empresas. Se o funcionário não quer obedecer, não quer cumprir as ordens, ele tem que demitido, é mandado embora. E assim é você. Você pode ser pastor, pode ser o que for, tesoureiro, tesoureira, você pode ser. Você não obedeceu, você é mandado embora. É um bom trabalhador, mas não quer obedecer, não quer coisa, tem que mandar embora. Então ele manda embora. Então é assim. Então é assim, irmão, que funciona. Então a nova ordem mundial é para isso. Para que todos venham cumprir o seu decreto. Na época antiga, na época de Jesus, na época inclusive de João, que descreveu sobre o anticristo, sobre a besta, em Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque desobedeceu uma ordem política, uma ordem do seu governante, e ele foi mandado para a ilha de Patmos para morrer lá, para descer lá, porque desobedeceu a ordem do governo atual daquela época. Na época do cristianismo, da igreja primitiva. Inclusive ele era um dos últimos apóstolos vivos, praticamente com 100 anos de idade. Foi pastor da igreja da Ásia, dirigiu várias igrejas da Ásia, depois que ele saiu da ilha de Patmos. Teve as revelações do Apocalipse. Inclusive ele era chamado na igreja de Ásia de o ancião, o presbítero, por ser o último dos apóstolos vivos, né? Mas ele desobedeceu o governo daquela época, disse que era Nero. Então Nero jogou ele na ilha de Patmos, e lá ele ficou preso, né? E lá ele teve as revelações do Apocalipse que Jesus deu para ele. Mas ele desobedeceu a ordem do governo, que queria que ele parasse de pregar, de falar de Jesus. Como ele continuou, foi preso e foi jogado na ilha de Patmos. Assim aconteceu com os apóstolos. Jesus também foi perseguido quando nasceu. O rei Herodes matou João, e também matou João Batista, e também mandou matar
todas as criancinhas da idade de Jesus, de 2 anos de idade, lá na cidade de Belém da Judéia, né? Atrás de Jesus. Então a gente vê que o governo naquela época, a política, que era política, né? Era política. Era governo, era política. Então faz parte da política. É político. Então a política naquela época é que dava a ordem, né? Para prender os apóstolos. Inclusive matou Jesus e matou os apóstolos também. Matou os apóstolos e matou Jesus. Então foi a política que matou os apóstolos naquela época. Os políticos que matou Jesus, matou os apóstolos, os sacerdotes. O sacerdote era a autoridade maior naquela época, né? Era respeitado, autoridade, sumo sacerdote, Anas, Caifás, era o sacerdote da época de Jesus, era o sumo sacerdote, e eles tinham autoridade. Inclusive, eles participaram da morte de Jesus e da morte dos apóstolos. Eles mandaram perseguir os apóstolos, que não era para pregar e tudo. Inclusive, prenderam Pedro, mataram Tiago e deixaram Pedro para matar no dia seguinte. Só que o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro da prisão. Mas no Sinédrio, naquela época, as autoridades, fariseus, saduceus, todos eles foi que mandaram matar Tiago e prender Pedro. E eu matar Pedro no outro dia. Estava envolvido o sacerdote, o sumo sacerdote, estava envolvido o governador daquela época, as autoridades, estavam os escribas, fariseus, saduceus, estavam todas as religiões contra o cristianismo naquela época, e mandaram matar Tiago degolado e queriam matar Pedro no dia seguinte. Inclusive mataram Estevão, né? Várias pessoas foram mortas naquela época. Quem mandou matar? A política, os políticos. Então o anticristo vai vir por aí, vai vir pela política. Tá em Daniel, os reis da terra vão se aliar com o anticristo, porque o anticristo é o poder maior. E ninguém pode matar o anticristo, nem mesmo os reis da terra podem matar, os governadores, os presidentes podem matar o anticristo, porque o anticristo é o próprio demônio, é o próprio Satanás em pessoa. Então só quem pode matar ele é Jesus. Só quem vai derrotar o anticristo é Jesus com seu sopro. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. Que só Jesus com seu sopro é que vai derrotar o anticristo. Então a gente vê que a política ela vai estar associada ao anticristo. E hoje em dia a gente vê as igrejas apoiando o político, apoiando, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Pastor dizendo que tem que votar nesse, tem que votar naquele, aquele que é o bom, aquele que é o ruim. Então a gente vê que os evangélicos, a igreja está se unindo com a política. E isso não é bom. Por que não é bom? Porque a política sempre esteve associada com o anticristo, né? Que a Bíblia fala que ele sempre vai estar associado com o anticristo. Inclusive o anticristo trabalha secretamente para, na hora certa, no momento certo, ele agir com a nova ordem mundial. E que todos vão obedecer, inclusive a igreja, né? A instituição. Por quê? Porque ele é ligado a político, de uma forma direta ou indireta. Tem funcionário, tem, né? Como se fosse uma empresa, tem trabalhadores, são ligados com FGTS, seguro, desemprego, enfim, muitas coisas. Então, aí deixa o meu alerta, né? Então, o meu alerta é que o governo, ele faz parte da nova ordem mundial, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Porque quando o anticristo vir, ele vai, né, usar os governos aí vão se unir, né, e ele vai governar todo mundo, todo o planeta Terra, e vai dar a ordem mundial para todos adorarem a ele, e quem não adorar será duramente punido, né? Que você viu que quem não cumpriu a ordem do coronavírus foi punido, a empresa foi fechada, foi lacrado vários lugares porque desobedeceu,
Inclusive pessoas foram multadas na rua, enfim, nas praças, por não usar máscara, álcool em gel e por não manter o distanciamento. Então, todos cumpriram essa ordem, né? Então fica aqui a minha dica, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.